se envolver numa passeata, num movimento. Ele respeitava isso, ele era uma pessoa muito aberta, boa, franca. Foi um ótimo dirigente do diretório. Pode-se dizer que a politização aumentou nesse período da esquerda? Aumentou. Nunca mais a direita tomou poder. Nunca mais. Teve uma época que o diretório ficou assim, sob intervenção, mas intervenção porque um professor foi designado e teve que aceitar essa designação, porque tirou-se a direção do diretório, mas a direita nunca mais, até hoje. Desde 76, aí vem as várias correntes, uns aliados à linha do PCdoB, outras do PT, PSDB, ficou, mas nunca as forças conservadoras. Que, aliás, hoje a gente procura, graças a Deus, é difícil achar, né? Alguns segmentos muito extremados, como agora no Rio Grande do Sul, nazifascista, aquela coisa que a gente pensa que morreu e não morreu. Mas ele abriu um movimento que nunca mais, graças a Deus, retrocedeu, né? Agora sim, na sociedade de direitos, assim, a imagem que tem, considerando que direito defende o status quo, a legalidade, assim, tem um ranço muito, assim, mais mais legal, mais querer fazer as coisas certinho sem quebrar. O pessoal de direito da minha época achava que, a maioria, né? Achava que deveria ser respeitadas as normas jurídicas, mas impunha-se que elas fossem mudadas. Elas existem, a gente respeita, mas impõe-se mudar. E se para mudar é preciso ir às ruas, é porque era proibido fazer manifestação, era proibido falar, era proibido protestar, a gente ia protestar, porque a gente entendia que ali estava deslegitimado, entendeu? Então a gente superava aquele aspecto só legal, embora o Estado de Direito seja via de regra formalista, ele existe que esse formalismo, se existe que esse formalismo tem uma base de legitimação. E qual seria? O apoio popular, a escolha dos dirigentes. A gente não tinha eleição, né? Não elegia ninguém, nem deputado, nem vereador, nem prefeito, governador, senador, é tudo escolhido pelo presidente da República, o governador, que era tudo biônico. Então, diante disso, os estudantes de direito também não concordavam, porque eles tinham uma forte informação do que era o Estado de Direito. É que, às vezes, esse Estado pode ser quebrado por alguns momentos de crise grave, mas ele não pode ser perene. Então, a continuidade e o rastro de violência que ele deixava incomodava muito. Ele se impunha pela força e não pelo convencimento. Então, isso era ruim. O próprio governo militar. E que hoje a gente vê, né, tudo reformulado, já outra concepção dentro dos quartéis, né, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, interagindo com a sociedade, preocupado com projetos sociais, uma outra visão. Não mais espaço para golpismo? Não, a meu ver não. Ainda tem, né, aqueles de caserna que são muito conservadores e até aplaudem aqueles momentos dizendo que eram inevitáveis, mas é uma minoria. E que não perca espaço, né, não transborda os limites do próprio quartel. Em alguns setores do quartel, porque nem todo quartel aplaude isso, né? E 68 aqui em Pernambuco, a gente tem a notícia de todas aquelas manifestações, todos aqueles protestos, né, toda aquela repressão em Biúna, solidariedade a tantos movimentos, inclusive internacionais. Pernambuco teve aliados aí, teve passeatas, teve manifestações de diretório acadêmico para que esses movimentos seguissem. 68 foi um ano de muita efervescência, inclusive porque estava no mundo inteiro havendo uma proposta de mudança, né, naqueles países onde a repressão estava forte, né, onde a ditadura estava com suas marcas mais profundas, e até nos países como na França, que estava em liberdade, né, o que se via era um apoio à América Latina como um todo. Então, aqui, não só a Faculdade de Direito, mas todo o movimento estudantil estava bem engajado nessas questões internacionais. Sintonizado. Sincronizado, perfeitamente. E assim, o que marca muito 68 aqui em Pernambuco? Tem aqueles protestos na Fonda Boavista, as bolinhas de gude. A invasão da igreja, né? A igreja lá de Santo Antônio, aquela igreja matriz bonita.
invasão da própria faculdade, acredito que foi em 68, eu não digo com certeza, acredito que foi 68 ou 69. A nossa cassação foi de 70, né? Quando a gente achava que não ia ter mais a cassação do meu pessoal de direito. Fomos os últimos a serem cassados. Eu achava que já tinha conseguido escapar, mas aí chegou no final do ano esse decreto. Mas 68, o que se marca mesmo é isso, né? Esse apoio internacional. Esse apelo a um apoio internacional, a ideia de que tudo teria que ser feito em conjunto, né? Não podia ser só no Brasil, nem só em Pernambuco, né? Esse clamor, né? A UNE se fortalece muito nesse período. Até mesmo essa repressão forte que houve em Biúna serviu para fortalecê-los, né? Para os estudantes saberem que gente de todo o Brasil fazendo a mesma coisa, né? Os padres, né? O apoio que a gente tinha do clérigo progressista, o papel de Dom Hélio, um pacificador, um homem muito coerente com as ideias dele, igrejas que permitiam que a gente fizesse reuniões externas. Então 68 tem essa marca, né? Mais externa do que interna mesmo, né? Mais para fora, com apoio nacional e internacional. E Eneida, o AI-5, por exemplo, como assim, é difícil perguntar onde você estava, mas assim, pessoalmente para você, quando saiu aquele... O ato de cassação? Não, o próprio decreto AI-5. 477. Não, o AI-5, assim, como você particularmente recebeu isso, agora vai estar legitimada a violência, está legitimado o terror, né? É legalizado, né? Legitimado não estava nunca, né? Não, legalizado a gente achou aquilo horrível, né? O que fazer? Lembro que nós tínhamos professor brilhante como Marcos Freire, né? Que era muito também visado, cerceado. E a gente sentiu que os momentos eram difíceis, porque agora tinha uma superestrutura, né? A legitimar aquela insurreição, né? De 1964. E para o estudante de direito era, porque podia para outros ramos, né, do ensino, outras áreas de ensino não ser tão grave, até pelo desconhecimento das bases de formação dessa nova norma jurídica, mas para a gente, sabendo que era uma norma imposta, e com tanta força, assim, cerceando tantas áreas, deputados, senadores, para a gente foi um golpe muito grande. Como derrubar isso? Como a gente vai mudar essa legislação? Né? É aí que teve a ideia de que só em 2 línguas, né? Denunciando, mostrando que não podia ser, que tinha que ser mudado, fortalecendo o trabalho do Congresso. Né? Depois o Congresso fechou, aí a gente continuou exigindo a abertura. Foram momentos muito difíceis. E que devem ser sempre mencionados para os jovens, para que eles, hoje, né, os jovens, eles possam entender como foi trabalhoso, né? Outro dia eu estava lendo, estudante nenhum derrubou a ditadura, mas ajudou bastante, né? Um movimento muito forte para que ela fosse abolida e pudesse voltar a novo Estado de Direito. E o 477, assim, como foi produzido, vamos dizer, essa cassação de vocês? Como que... Eles, no primeiro momento a leva foi grande, em 1969, muitas faculdades, engenharia, medicina, geologia, saiu assim, medicina foi muita gente, engenharia também, direito leve, direito ninguém tocou em direito. Aí no finalzinho de 70, aí chega lá na faculdade de direito. Né? Estava assistindo aula quando o diretor recebeu a comunicação do funcionário da secretaria, determinando que eu e um outro colega, que também era da mesma sala, Marcelo Santa Cruz, nos retirassem da sala de aula, que tínhamos sido caçados, não poderíamos estudar, nem sequer ir à biblioteca. Eu marquei muito isso. Nem sequer a biblioteca a gente poderia frequentar. Não podia entrar na escola nem para visitar ninguém. Então, realmente, foram 3 anos de êxodo, né? Eu fiquei apenas trabalhando, porque eu trabalhava, me casei nessa época também, em 1970, e depois consegui voltar. A volta também foi penosa, foi muito negociada. Por sorte, o diretor da faculdade era Pinto Ferreira, e Charles Vasconcelos, do PMDB, tinha muita aproximação com Pinto Ferreira, e ambos trabalharam juntos, no sentido de que a gente pudesse voltar. Porque havia uma ideia de que a gente não podia voltar, porque eram 3 anos, tínhamos sido jubilados.
E a gente procurou demonstrar, provar que somente se tivéssemos abandonado livremente o curso, por espontânea vontade, é que poderia se falar em jubilação, não quando a gente foi afastado por uma norma impositiva, né? E aí o conselho, congregação como chamavam, aprovou por unanimidade, felizmente, o retorno. Aí eu voltei para o quarto ano de Direito. Em 1972, me formei em 1973. Agora esse processo, que foram meses e meses até chegar ao veredito. Vocês foram ouvidos, aliás. Da cassação? Para o decreto, né? Para a gente voltar? Não, eu falo durante a cassação. Teve todos aqueles inquéritos, foram muitos inquéritos, muitos. E como justamente houve muitos inquéritos e nenhum concluía pela cassação, a gente achou que o direito tinha escapado dessa cassação. Porque é muito importante que se diga que a gente queria terminar o curso. A gente fazia, todos nós, né? Nós fazíamos movimento estudantil, mas a gente era fortemente ligado ao estudo do direito. Eu pessoalmente tinha as melhores notas, né, do curso, preparava a apostila para meus colegas, distribuía, porque eu era estenodatilógrafa, então eu tinha facilidade de pegar as aulas. Eu assistia a aula, uma ou outra aula, é que quando havia o movimento pela manhã, quando eu estudava pela manhã, ou à noite, quando eu estudava à noite aqui, eu não ia, eu trabalhava desde 1966. Então, nós tínhamos muita vontade de construir o curso. Eu queria ser advogado, eu queria construir alguma coisa com aquele título. Então, foi horrível, né? Foi um sofrimento muito grande, porque não podíamos estudar e, no certo sentido, isso embaraçava a nossa vida pessoal. Porque trabalhando numa empresa, deixou de estudar por quê? Procurando emprego, porque não estuda. Havia toda essa indagação, né? E cessou aquele contato com os amigos do dia a dia, né? Da faculdade. A gente não queria comprometer ninguém, prejudicar ninguém. Os mais próximos, claro, sempre ficaram próximos, mas aquela camaradagem que existia, né? Foi cortada. Até hoje eu tenho um trauma, eu não sei de que turma eu sou. Porque eu me considero da turma que eu entrei, né? De 1966, que se formou em 70. Mas não foi essa turma com que eu me formei. Eu me formei com a turma de 73, que eu só estudei 2 anos. Não é? Aí fica aquela coisa curiosa, né? Minha identificação. No fim eu fiz bons amigos em todas, né? Mas aquilo que ia, porque o curso seriado é muito bom. Ele une muito. E eu acho que esse curso com matérias eletivas, né, ter acabado com o feriado, foi mais uma proposta de esfacelamento. Porque o estudante avança, mas ele avança individualmente. Eu faço quantas disciplinas eu fizer, uma visão individualista. Eu vim aqui para estudar, eu quero me formar logo. E o feriado não, você acompanha aquele processo de mutação, de crescimento coletivo, de ajuda. Você leva o colega com você, que tem menos facilidade, né, o mais atrasado vai sendo chamado. Então, essa cassação teve isso, a quebra do ideal de se formar e se formar no curto prazo, que era de 5 anos da conclusão do curso, a quebra também das relações afetivas, né, que iniciaram-se com o vestibular, as provas de vestibular que eram dentro da faculdade. O vestibular era todo, né, banco oral, aí saiu o colega, como foi na oral, o que caiu, o passar para o outro, a gente já fazia camaradagem ali. Era vestibular por unidade. Engenharia fazia engenharia, direito em direito, medicina em medicina. Então, tudo isso foi quebrado. E foi quebrado também até um contorno social, né? Porque a gente, aquele dia a dia deixou de existir. A gente teve que criar outro ambiente. Passamos a ter uma vida diferente. A experiência universitária que você teve nesse primeiro momento, até a cassação, muito rica. Havia muito debate na escola. Muito debate na escola, palestra, encontro, o DA promovia muito, trazia juristas famosos, Sobral Pinto veio fazer várias vezes palestras aqui. A gente dava muita ênfase a trazer grandes advogados, juízes que lutavam pela democracia e que advogavam. Alguns advogados, Paulo Cavalcante, né, aqui em Pernambuco. Modesto. Sim, pois é. Que vinham para cá, para Recife, fazer essas palestras e contavam os casos paradigmáticos de presos políticos que defendiam.
Então, constitucionalistas, o DA não fazia o viés jurídico. Agora, logicamente, que a gente trazia sempre juristas vinculados